Bom dia, pessoal. Como é que os senhores estão? Tudo certo? E aí? Estão passando o álcool gel? Então não esqueçam de passá-lo sempre que saírem de casa, ou então se chegarem da rua, certo? E usem, senhores, a máscara, para que ela nos proteja deste coronavírus, certo? Então voltamos a falar hoje com os senhores sobre questões envolvendo o direito administrativo. A parte um, né? Direito administrativo um. Hoje nós vamos falar um pouco para os senhores sobre as agências reguladoras, as agências executivas e também vamos falar com os senhores sobre as sociedades de economia mista. Senhores, o que é uma agência reguladora? As agências reguladoras, se a gente for ver, elas possuem a natureza jurídica de autarquias especiais. E qual que é o objetivo dela? Nós vamos ver que essas agências reguladoras, elas foram criadas no ano de 1998, através da emenda 19, que criou toda aquela questão envolvendo a reforma administrativa. E junto com a reforma administrativa, adveio a criação dessas agências reguladoras. Nós vamos ver que essas agências reguladoras, elas são criadas dentro daquele contexto em que a nossa Constituição, ela abraça no seu cerne as ideias neoliberais que haviam sido criadas através daquele famoso consenso de Washington. Então, o que acontece, senhores? Com o advento, então, dessa reforma 1998, houve no Brasil uma ampliação do que, senhores? Das permissões, das concessões e das autorizações de serviço público, bem como o incremento também das famosas privatizações. Então, o que acontece? Essas agências executivas, a partir do momento que eu transfiro a execução de um serviço público a um particular, através de uma concessão, de uma permissão e de uma autorização, mesmo quando eu faço a privatização de um serviço público, eu preciso de um ente que vai controlar, que vai fiscalizar e vai regulamentar a execução desse serviço. Isso quem faz, senhores? São essas agências reguladoras. Certo? Essas agências reguladoras, se nós formos ver, elas possuem três características importantíssimas que vão permitir que ela fiscalize e ela regulamente esses serviços públicos descentralizados. Que é a primeira característica, é a independência administrativa. Nós vamos ver que os chefes dessas agências reguladoras, eles vão possuir um mandato fixo, que vai variar de agência executiva para agência executiva, que pode ser de 3, de 4 ou 5 anos. E por que eles vão ter essa estabilidade no emprego? Para evitar a ingerência indevida do chefe do executivo nas suas atividades. Então, permite-se com isso que ele tenha uma maior estabilidade no exercício das suas atividades, impedindo aquelas famosas demissões ad nutum, ou seja, a qualquer momento, de forma injustificada. Então ela vai ter essa estabilidade dos seus dirigentes para que ele tenha o que, senhores? Um maior poder de fiscalização e de controle dessas privatizações ou dessas concessões ou permissões ou autorizações de serviço público. Então é muito importante que vocês saibam dessa característica dela, que é a da independência administrativa. Outra característica importantíssima dessas agências reguladoras, senhores, é a questão dela ter uma autonomia financeira. Ou seja, ela tem um patrimônio próprio que lhe é transferido e ela gere esse patrimônio da forma que melhor lhe aprouver. E existe também, senhores, uma terceira característica que eu reputo de suma importância, que é o poder normativo que ela possui, que nenhuma outra autarquia possui, mas apenas essas agências reguladoras, que é a possibilidade delas criarem leis que vão ser utilizadas na regulamentação e no controle e na fiscalização desses serviços prestados por esses entes particulares. Mas nós temos que ver que essa possibilidade
normativa que ela possui, ela cinge-se, ela é restrita a questões de ordem técnica, certo? Para ajudar o que, senhores, na execução especializada desses serviços praticados por esses entes descentralizados. Então, senhores, guardem isso. O poder normativo dela cinge-se a questões de ordem técnica acerca daquele serviço que está sendo prestado de forma descentralizada. Ou através de uma privatização, onde eu transfiro a execução e outorgo a um particular, ou através de uma permissão, de uma autorização de um serviço público. E aí, senhores, surge a seguinte questão. Tá, professor, me elenque, então, me dê alguns exemplos, né, dessas agências executivas. Nós vamos ver, por exemplo, que tem a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem a ANP, Agência Nacional do Petróleo, nós temos a Anvisa, que regula essa questão dos remédios, né? Se a Anvisa libera ou não. Nós temos a ANS, Agência Nacional, ANS, Agência Nacional de Saúde. E nós temos a ANA, Agência Nacional das Águas. E por aí vai. Existe uma série, então, dessas agências executivas. Mas por ordem, como é que chama? Para questões didáticas, guardem apenas essas que eu falei para os senhores. A ANEEL, a Anatel, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a Anvisa, a ANS, a ANA e etc. Certo? Deu para entender, então, para que servem essas agências reguladoras? Tranquilo até aqui, senhores? E tem também uma outra não chega a ser uma autarquia, mas a gente estuda aqui, que são as famosas agências executivas. O que é uma agência executiva, senhores? As agências executivas, ela pode ser desde uma autarquia ou até uma fundação pública. Então, essas autarquias e essas fundações públicas, elas vão firmar com o órgão supervisor dela, o Ministério Supervisor, um contrato que é o chamado contrato de gestão. Então, vamos lá. A autarquia e a fundação, ela vai firmar um contrato de gestão com o seu Ministério Supervisor. E o que esse contrato de gestão vai fazer? Ela vai impor uma série de metas, uma série de objetivos a serem alcançados por essas autarquias e essas fundações. E à medida que ela vai alcançando essas metas e esses objetivos que foram estipulados, o que vai acontecer, senhores? Ela vai ganhar uma maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Ela vai se desgarrando mais e mais do que, senhores, desse órgão centralizador que a criou. E a partir do momento que ela vai alcançando esses objetivos, ela ganha uma espécie de um selo de qualidade. Pá! Um selo de qualidade que vai transformar essas autarquias ou essas fundações públicas em agências executivas, certo? Então isso é uma espécie de um selo de qualidade que é aposto nestas autarquias ou nessas fundações públicas, certo? E existe alguma já no nosso Brasil, senhores? Claro, o Inmetro. O Inmetro, então, senhores, ele é uma agência executiva, uma espécie de uma autarquia, que, a partir do momento que ela foi atingindo as metas a qual lhe foi imposta, ela ganhou esse selo de qualidade, que é chamado de agência executiva. Certo? Tranquilo? Sem grandes dificuldades, né, meus alunos? E agora nós vamos entrar no nosso terceiro assunto da videoaula de hoje, que são as famosas sociedades de economia mista. Tá bom, professor. Sociedade de economia mista. Me explique, me dê uma definição e as características dessa sociedade de economia mista. Pois não, a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, criadas mediante autorização legislativa, com maioria de capital público e organizadas obrigatoriamente como sociedades anônimas. Então, senhores, essas sociedades de economia mista, nós vamos perceber que ela vai desempenhar não só serviços públicos, como também atividades econômicas. Nós vamos ver que essas sociedades de economia mista, quando criadas, qual que foi o objetivo? Foi pegar toda aquela estrutura
do direito empresarial, que é extremamente eficiente, nós sabemos, e aplicamos os seus ditames para essas sociedades de economia mista. Então eu pego todo aquele know-how e transfiro ela para o poder público e crio o que? Essa sociedade de economia mista. Para que ela tenha o que? Uma maior eficiência na prestação no desenvolvimento de um serviço público ou no desenvolvimento de uma determinada atividade econômica. Esse que é o objetivo, é dar uma maior agilidade a estes entes da administração pública descentralizados. E aí surge a seguinte questão: tá bom, professor, me dê exemplos de sociedades de economia mista existentes no nosso ordenamento jurídico. Pois não. Uma que presta atividade econômica é o Banco do Brasil. Ela é um mix de dinheiro público e de dinheiro privado. E como é que o dinheiro privado ele é captado para essas sociedades de economia mista? Através do que, senhores? Da venda e compra de ações. Então você compra ações do Banco do Brasil. Por quê? Porque ela é uma sociedade de economia mista que desenvolve uma atividade econômica. Tá bom, professor, entendi. Agora me dá exemplos também de sociedade de economia mista que prestam um serviço econômico, um serviço público. Pois não, a Petrobras. A Petrobras. Você não compra ações da Petrobras? Compra. Por quê? Porque ela é um misto de dinheiro público e um misto de capital privado. Outras, a Eletrobras. Nós temos também a Telebrás, a Sabesp, a CETESB, no estado de São Paulo, por exemplo, que fiscaliza todas essas licenças ambientais. Ela é o que, senhores? Uma sociedade de economia mista. Tem mix de dinheiro público, um misto de dinheiro público e de direito privado. Ah, entendi, professor. Consegui visualizar, então, o que é, no plano prático, essas sociedades de economia mista. Agora, daria para o senhor me falar das características dessa sociedade de economia mista? Pois não. A primeira delas é a criação autorizada por lei. O que significa isso? Significa que, para que você crie uma sociedade de economia mista, necessariamente tem que vir uma lei autorizando a sua criação. Então a lei vem, autoriza a criação de uma sociedade de economia mista, mas que, para que ela possa ter existência jurídica, eu tenho que levar os seus órgãos a registro no cartório de registro das pessoas jurídicas. Certo? Eu vou lá e registro ela. E a partir do momento que eu registro, ela começa a ter o que, senhores? Ela começa a ter vida jurídica. Ela já tem até um CNPJ próprio. Certo? Então é isso. A autarquia não. Na autarquia vem uma lei específica que cria ela, já começa a existir no mundo jurídico, não precisa levar ela a registro. Agora não. Aqui, na sociedade de economia mista, eu preciso de uma lei que autorize a sua criação. Autorizou a sua criação, eu pego os estatutos dessa sociedade de economia mista, levo ela a registro no cartório e a partir do momento que ela é registrada no cartório, ela começa a ter existência jurídica. Certo? Outra característica, a maioria dela é composto de capital público. E por que ela tem o capital público ela tem que prevalecer no aspecto quantitativo ao capital privado? Para que o Estado continue a ter o que, senhores? O controle sobre essa sociedade de economia mista. Porque se tiver uma maioria de capital privado, o que acontece? Esses entes privados, eles podem ter o controle dessa sociedade de economia mista e até levar ao seu desvirtuamento ao qual ela foi criada. Então, para evitar isso, para que o Estado continue controlando as suas atividades, o que eu faço, senhores? Eu mantenho a maioria do capital, sendo ele público. E a outra característica importantíssima que os senhores têm que guardar, ela tem uma formação societária de sociedade anônima. Portanto, eu não posso criar uma sociedade, lógico, uma sociedade de economia mista, por exemplo, comandida por ações, ou então por cotas limitadas, sociedade de cotas limitadas. Não. A sociedade de economia mista, ela sempre virá no ordenamento jurídico sobre a forma de uma SA, de uma sociedade anônima. Então guardem isso. Não existe sociedade de economia mista que use
outra espécie de forma societária. Certo? Tranquilo, senhores, até aqui, sem grandes dificuldades. E a outra questão importante, todas as suas demandas judiciais, elas são julgadas perante a Justiça Comum Estadual. Certo? Então, todos os conflitos, todas as lides envolvendo uma sociedade de economia mista, quem irá julgá-las será a Justiça Comum Estadual. E onde está disposto isso, senhores? Está disposto no artigo 109 da nossa querida Constituição Federal. Tranquilo? Tá dando para os senhores entenderem até aqui? Ah, professor, então eu gostaria que o senhor me mostrasse alguma questão onde caiu esta matéria envolvendo agências reguladoras, agências executivas ou sociedades de economia mista. Dá para o senhor mostrar para a gente e explicando? Lógico. Ah, rapaz do céu. É para isso que eu estou aqui, né? Então vamos lá. Olha uma aqui, ó. Essa caiu para um concurso de titular de serviços de notas e registros. Olha o que ele diz, ó. Assinale a opção correta acerca da administração pública. Então vem a primeira. Os órgãos públicos dotados de personalidade jurídica própria são exemplos do Instituto da Descentralização Administrativa. Não, nós vamos ver que, eu já até expliquei isso para os senhores, que órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria. Certo? Por quê? Quem tem personalidade jurídica própria, nós vamos ver, são as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economias mistas e as fundações. Órgão público, ele não tem o quê, senhores? Uma autonomia, uma personalidade jurídica própria distinta da administração pública centralizada. Então essa você nem assinala. A outra. De forma a tornar mais eficiente a sua atuação, o Estado pode criar, mediante lei, autarquias e fundações públicas, o que é realizado por desconcentração. Mentira! É por descentralização. Desconcentração, nós vamos ver que são criações dentro do próprio órgão jurídico para melhorar o que? O serviço público. E há, inclusive, entre eles uma relação hierárquica. O que não existe na descentralização. Nós vamos ver que não existe hierarquia, né, entre o órgão centralizado e o descentralizado. Há o que, senhores? Apenas o controle dessa atividade. Então, essa você pula fora. C. Embora as autarquias sejam pessoas jurídicas de direito público, elas sujeitam-se à falência e não gozam de privilégios tributários. Mentira. Tá? Elas não se sujeitam à falência. Sabe por que elas não se sujeitam à falência? Porque a autarquia só presta serviço público. Então, o que acontece? Ela exerce essas atividades em caráter de monopólio. Então, não precisa como é que eu disse para os senhores, elas se sujeitarem à falência. E aí vem a letra D. Olha a letra D, o que ela diz, olha. As agências reguladoras, autarquias de regime especial, com estabilidade e independência em relação ao ente que as criou, são responsáveis pela regulamentação, pelo controle e pela fiscalização de serviços públicos, atividades e bens transferidos ao setor privado. Perfeito! É esta daqui. Não diz para os senhores que essas agências reguladoras, elas vão fiscalizar, elas vão controlar as atividades privadas, que geralmente o serviço público foi transferido através de uma privatização para um particular? Então é essa daqui. Aí vem a letra E. As empresas públicas, exploradoras de atividade econômica, não se sujeitam ao controle externo realizado pelo Tribunal de Contas. Mentira! Mentira da grossa. Por quê? Porque o controle dessas atividades ela é feita externamente através do quê? Do Tribunal de Contas. Então seria esta, também seria errada. Tá vendo? Tá dando para os senhores visualizarem, meus alunos? Vamos lá para outra questão. Olha o que ela diz. Olha, essa foi para analista processual. Olha, quanto ao regime
jurídico aplicável às agências reguladoras, assinale a opção correta. Letra A. Pode ser extintas por decreto. Não, ela não pode ser extinta por decreto, apenas por lei. Ela é criada por lei, ela é retirada do mundo jurídico através de lei. Porque a partir do momento que ela puder ser extinta por decreto, o que está acontecendo? Está havendo uma intromissão indevida do Estado ou do Poder Executivo nas suas atividades. De repente o chefe do Executivo não gostou da forma como a agência reguladora está trabalhando sobre aquele serviço desestatizado e ela vai lá e extingue por decreto. Aí é uma ingerência indevida. Então não é essa. Letra B. Suas decisões podem ser revistas e alteradas pelo chefe do Executivo. Também não. Porque se o chefe do Executivo ele puder fazer isso, o que acontece? Ele pode acabar com a independência dessa agência executiva. Então essa letra B também não é. Letra C. Não podem ser instituídas no âmbito dos estados. Pode sim.